louvor, ele vai nos ajudar. E nessa noite, o Senhor está nos ajudando. Amém? O Senhor, nessa noite, ele vai nos ajudar na adoração. De que maneira? Trazendo, pessoas para servir aqui no ministério de música, no ministério de louvor, para que você possa aproveitar esse momento e se derramar mais na presença do Senhor. Eu quero deixar essa dica para você, amados. Nós vamos voltar novamente com louvor. Eu quero mesmo que eles já vão preparando aí mais louvores para nós adorar. E eu quero proporcionar isso para você. Eu quero ser breve na mensagem hoje, para que possamos ter um momento mesmo aqui de entrega na presença do Senhor. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Amém? E eu quero que você nessa noite se prepare para você louvar ao Senhor. Você respira? Você está respirando? Tem certeza? Então a palavra diz que todo ser que respira, faz assim comigo. Aleluia. Se você der um glória a Deus, você já está adorando a Ele. Aleluia. Reconhecer esse ar que você respira, que você enche os seus pulmões. E que maravilha isso. Você já está adorando. Amém? Mas como eu falei, você vai poder aproveitar mesmo o ambiente, o momento da música. Eu não sei você, mas eu gosto muito. A música facilita. Sabe, a música nos ajuda demais, amados. E as coisas que o Espírito Santo quiser fazer nesse lugar, nessa noite, Ele vai sim aproveitar o momento do louvor e da adoração, e Ele vai nos pegar aqui nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Mas como eu falei, amados, você nasceu para adorar. Então, seja um adorador por excelência. Amém? Seja um adorador por excelência. Eu não estou falando de você cantar, eu estou falando de você adorar a Deus. No momento do louvor, no momento da palavra, no seu dia a dia, você pode sim adorar ao Senhor. Eu quero abrir alguns textos na Bíblia, onde o Senhor vai falar de adoração, de louvor, de celebração a Ele. Tudo isso é meios pelos quais a gente pode adorar a Deus. Como eu falei, a palavra adoração, ela está inserida no contexto de servir. Amém? Você sabia que servir a Deus é uma adoração? Se você não sabia, hoje não é um culto de ensino, mas a gente compartilha isso para você entender. Que nem eu falei, a adoração não é só aqui, nós fomos criados para uma vida de adoração. Amém? Uma vida de adoração. Pastor, e o que é adorar a Deus? O que é uma vida de adoração? É você render graças a Deus por aquilo que Ele é. Amém? Eu sei que muitas vezes nós queremos adorar a Deus por aquilo que Ele pode fazer para nós, amados. Mas a verdadeira adoração é você, diante de Deus, não estar se importando com nada. Você não está preocupado se vai receber algo dEle ou não. Mas você está ali, sabe, entregue, dizendo assim: Pai, eu estou na Tua presença e tudo que eu quero nesse momento é Te adorar. Eu nasci para Te chamar de Pai. Sem chegar na presença deles, Paizinho querido, eu estou aqui para Te adorar. O Senhor é muito bom, o Senhor é maravilhoso. Quantas grandezas o Senhor tem feito, quantas maravilhas o Senhor tem feito na minha vida. Oh Senhor, eu queria contar as coisas maravilhosas que Deus fez por mim, mas eu não consigo. São tantas, olha, eu comecei a enumerá-las, mas não tem como eu contar. E diante dessas incontáveis coisas maravilhosas que o Senhor fez para mim, eu estou aqui apenas para levantar as minhas mãos para Ti e dizer: Pai, eu Te amo, Pai, eu Te adoro, Pai, eu quero continuar a estar na Tua presença. Aleluia! Sabe, amados, e com isso você vai começar, sabe, a se aproximar de Deus. E Ele diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. E de repente você vai estar naquele ambiente, naquele momento em que nada mais importa. Aleluia! Nada mais importa. Você não está preocupado com o dia da manhã. Você não está preocupado com contas a pagar. Você não está preocupado com quem veio, com quem não veio. Você não está preocupado com o que estão falando de você, porque agora o que importa é estar na sua presença, na presença do Senhor. Aleluia!
E amados, entender a palavra, isso é algo que deve estar em nós, porque Deus colocou em nós. Mas por quê? Eu queria mesmo que você fosse fazendo algumas indagações. Por quê? Né, que Deus colocou a essência da adoração em nós seres humanos? Diga, porque Ele quer ser adorado. Amém? Deus não precisa da nossa adoração, mas Ele quer. Amados, a nossa adoração não vai mudar a Deus, mas vai mudar eu e você. Aleluia! É impossível você adorar a Deus e você continuar da mesma forma. E Deus, amados, Ele colocou a essência da adoração em nós, porque Ele quer. Diga, o meu Pai, Ele quer ser adorado. Aleluia! Deus está falando com você? Aleluia, Ele quer ser adorado, Ele quer ser adorado, Ele quer que nós venhamos a adorar. E inclusive, amados, Ele é bem criterioso, Ele não divide a sua adoração com mais ninguém. Aleluia. E aqui onde entra a questão, porque se Deus colocou a essência da adoração em mim e em você, você vai adorar alguma coisa. A humanidade, amados, todo ser humano na face da terra, ele adora alguma coisa, porque há uma essência de adoração nele, colocada por Deus. Deus, quando nos criou, Ele colocou a essência da adoração dentro de nós. Mas a humanidade, uma vez que se distanciou de Deus, por conta do pecado que rompeu com a comunhão, com a aliança com Deus, né, ele continuou com a essência lá dentro, e ele começou a buscar outras coisas para adorá-lo. Tem pessoas que adoram outra pessoa, tem pessoas que adoram uma imagem, tem pessoas que adoram, né, uma estátua lá no meio da rua, tem gente que adora um cachorro, tem gente que adora um pé de árvore, adoram qualquer coisa, tem gente que adora a si mesmo, porque a essência da adoração foi colocada dentro de nós. Mas, amados, uma vez que você se encontrou com Jesus, na verdade, uma vez que Jesus se encontrou com você, Ele mudou o rumo, a direção, Ele agora, né, reprogramou a rota e agora você sabe a quem deve adorar. Amém? Glória a Deus por isso, amados. Eu passei muitos anos da minha vida adorando a muitas coisas e não adorando a Deus. Mas o Senhor me alcançou e me trouxe de volta para a verdadeira adoração. Aleluia! Então, amados, eu quero falar um pouquinho com você antes de nós tirarmos um momento mesmo aqui de louvor e de adoração, mais um pouco. Eu quero falar, à luz das Escrituras, algumas coisas que nós vamos ver, né, verdade disso que eu comecei a falar com você. Deus, Ele quer ser adorado, e por isso eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Êxodo, capítulo número 5. Lá no Antigo Testamento. Mesmo a humanidade, depois do pecado, depois que, né, da queda, depois que rompeu-se a aliança com o Senhor, mas Deus ainda trabalhava para que eles pudessem, né, adorar, para que eles pudessem render uma adoração ao Senhor. E aqui em Êxodo, capítulo de número 5, no versículo 1, a palavra diz assim: depois disso, Moisés e Arão foram ver o faraó e declararam: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Amém? Pastor, aqui está falando de adoração? Sim, amados. Deus enviou Moisés para libertar o povo que estava cativo no Egito. Para quê? Qual era a finalidade inicial? Adorar a Deus. Agora, onde era a adoração? No deserto. Oh, aleluia! Amados, por isso que eu falei que com música ou sem música, nós podemos adorar, porque a essência da adoração está dentro de mim e dentro de você. Ele disse: ei, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo sair para me adorar no deserto, para, né, celebrar uma festa para mim no deserto. Então Deus queria ser adorado.
E aquele povo, amados, estavam escravos. Eles estavam em um ambiente de escravidão. E agora Deus disse: deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo sair. Para quê? Para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Então, amados, às vezes as pessoas, gostam de falar: estou passando por um deserto. Deixa eu te dizer, independente do deserto que você está passando, é lugar de adoração também. Aleluia! É lugar de adoração e não de murmuração. O contrário, amados, da adoração é a murmuração. Por isso que você está aqui nessa noite para entender que a adoração é com aquilo que nós falamos, com aquilo que sai da nossa boca, com aquilo que nós expressamos a Deus a respeito de quem Ele é. Você tem uma oportunidade todos os dias de contemplar as grandezas do Senhor e adorar a Ele. Eu não sei você, mas quando eu saio passeando por essas ruas, olhando para esses montes ao meu redor, eu começo a contemplar as grandezas do Senhor. Eu não adoro essas coisas, eu não adoro as serras, eu não adoro as paisagens, mas através da paisagem eu posso entender: há um Deus poderoso que criou todas essas coisas, e eu me maravilho com cada paisagem que um dia o Senhor pinta para mim. Oh, aleluia! Mas, amados, aqui o povo ainda não tinha uma capacidade de adorá-lo verdadeiramente. Mas Deus disse: mesmo assim, deixa o meu povo ir. Tirando da escravidão para que eles pudessem adorá-lo. Para que eles pudessem prestar uma festa, celebrar uma festa em honra ao Senhor. Então, amados, nós vemos claramente que aqui no deserto era possível adorar. Porque Deus disse que era para a adoração acontecer no deserto. Havia uma promessa para esse povo, ir para Canaã, mas ele disse: olha, no deserto já dá para me adorar. E, amados, no contexto aqui, depois você pode ler, a gente vai perceber que de fato houve-se um levante e o faraó não quis deixar, começou a escravizar mais esse povo, colocar mais trabalho sobre ele, mas Deus continuou, não desistiu para que tirasse esse povo de lá, para levá-lo para a adoração. Aleluia! E eu quero mais uma vez, em outro contexto, amados, entender também que Jesus também ele encontra uma mulher, e essa mulher, amados, ela também estava desejando, porque aqui nós vemos Deus, nesse primeiro contexto, nós vemos Deus libertando um povo para adorar. E às vezes nós cristãos pensamos que só tem um desejo de adorar os crentes, só é os crentes que têm um desejo de adorar. Não, mas como eu falei, todo ser humano tem a essência da adoração. E, amados, aqui já fica uma dica: ao invés de você criticar as pessoas que estão adorando outras coisas, porque eles ainda não sabem, uma responsabilidade minha e sua é de trazer eles para a verdadeira adoração. Por isso eu escolho Deus está aqui hoje sendo realizado, para que pessoas possam ter a oportunidade de conhecer a verdadeira maneira de adorar a Deus. Aleluia! Quantos aqui querem descobrir qual é a verdadeira maneira de se adorar a Deus? E aqui, amados, nós vimos em primeiro ponto, que Deus não está preocupado com um lugar físico ou geográfico. Porque no deserto ele disse que eles poderiam adorar. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em João capítulo 4. E foi com base nesse texto que o Senhor me deu essa mensagem de hoje. João capítulo 4, e no versículo de número 19. Eu estou lendo na NVT. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. No capítulo 4, versículo 19, diz assim: eu resumi aqui é o contexto onde Jesus se encontra com uma samaritana naquele poço, ao meio-dia. Aquela mulher estava indo pegar água naquele lugar, e Jesus chega ali e começa um diálogo, começa uma conversa com aquela mulher. Aquela mulher era uma ímpia, uma mulher judia, ímpia, ela não tinha uma aliança, como o povo judeu tinha uma aliança com Deus, e ela estava ali naquele momento para buscar água. Jesus chega e quebra um protocolo, porque havia um protocolo de que judeus não se relacionavam, não tinham diálogo com os samaritanos, ainda mais um homem falando com uma mulher, em um lugar a sós. E Jesus, ele é especialista em quebrar protocolos, ele quebrou vários protocolos.
e por isso deixou muito religioso, né, irritado, preocupado com algumas coisas. E Jesus, ele chega ali e inicia um diálogo, uma conversa com aquela mulher. E ele pede água para ela. E ela diz, como assim você me pede água, você sendo um judeu, né? E ele diz, olha mulher, se tu soubesse quem estava te pedindo água, você me daria, porque a água que eu posso te dar, nunca mais você terá sede. Ela disse, então me dá dessa água, para que eu nunca mais venha aqui. Aí Jesus disse, olha, vai buscar o teu marido, né, e vem. Ela diz, olha, eu não tenho marido. Ele diz, disseste bem, porque, né, tu já está no quinto e esse que tem não é o teu. E ela diz, como assim, você está sabendo dessas coisas? Percebo que é um profeta. Aleluia. E algo que me chama a atenção, amados, porque hoje tem uma humanidade, tem um povo que diante de um profeta quer saber tudo que for possível da vida dela. Me revela, me diz aí, né? Mas essa mulher falou algo, amados, que me chamou muita atenção. E aqui no versículo de número 19, ela diz assim, o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então, diga-me, essa mulher, ao descobrir que Jesus era profeta, ela de fato quis saber algo, sim ou não? Então ela disse, então diga-me, porque os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram. Jesus respondeu, creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importa se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Oh, aleluia! Glória a Deus! E aqui, amados, nós podemos compreender claramente que Jesus agora novamente está trazendo uma grande revelação para essa mulher que desejava entender aonde deveria prestar a verdadeira adoração. Agora, quantos creem comigo que essa mulher era uma mulher ímpia, ela não tinha uma aliança, então ela era considerada imprópria para adorar, sim ou não? Com base na religião, com base naquele povo judeu, mas a essência da adoração estava dentro dela, ela estava desejosa, ela estava querendo se encontrar com aquele que podia proporcionar para ela uma verdadeira adoração. Oh, amados, eu não sei você, amados, é por isso que eu falo, não desperdiça a oportunidade que nós temos de adorar ao Senhor de uma forma intensa. Aleluia! Glória a Deus! E ela pergunta, me diga, me fala logo, Jesus, tu é um profeta, me diga logo quem é, onde é que a gente pode de fato adorar. Porque uns dizem que é no monte, outros dizem que é lá em Jerusalém. Aleluia! Então, nessa noite, você crê que você está no lugar certo para adorar? Aleluia! E aí Jesus diz, olha, está chegando a hora, creia em mim, mulher, creia em mim. Ela diz, olha, essa situação vai ser resolvida. Essa situação vai ser resolvida. Está chegando a hora em que já não importa se você adora o Pai. Veja que agora aqui ele expressou, o Pai. Não é mais uma adoração apenas um Deus, mas é a Deus como nosso Pai. Aleluia. Privilégio, amados, que nós temos. Que privilégio que nós temos, amados, de adorar o Deus Criador, Todo-Poderoso, como nosso Pai. E o contexto você pode continuar, né, lendo depois, mas ele diz, está chegando a hora e a hora já chegou. A hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em verdade e em espírito. Então, amados, a verdadeira adoração hoje que Deus quer, a verdadeira adoração. Então, se tinha uma verdadeira, é porque tinha uma outra forma de adorar, mas ainda não estava sendo a que Deus queria. Você está comigo? Já havia adoração, o povo judeu já adorava, a essência da adoração estava na humanidade, mas Deus disse, olha, essa adoração já está indo no caminho, mas ela ainda não está perfeita, e eu vou aperfeiçoar. E Ele enviou Jesus para que Ele pudesse agora, né, nos tornar capazes de prestar uma verdadeira adoração, uma adoração em espírito e em verdade. Ou seja, uma adoração verdadeira, uma adoração na qual você pode, de fato, chegar diante de Deus e adorar Ele da forma como Ele deseja. Porque o próprio Jesus disse, o Pai
está procurando. Os tais. Está falando com você? Diga, o Pai está me procurando. Fala de novo, diga, o Pai está me procurando. Aleluia, Ele está procurando a mim e a você, amados. Ele colocou dentro de mim, dentro de você, a essência da adoração. Mas agora em Cristo Jesus Ele alinhou. E agora eu e você podemos prestar uma adoração como nenhum outro na face da terra já pôde adorar. Aleluia. Ele disse, o Pai procura adoradores. Veja, amados, não é nem nós que procura sozinho. Ele também está procurando. Nós, com a essência, procuramos algo para adorar, mas Deus está procurando os seus filhos. É um pai que procura pelos seus filhos. É um pai que procura pelos seus filhos para que os filhos prestem uma adoração a Ele. Oh, aleluia! E aqui nós vemos claramente, amados, uma mulher em que ela não conhecia a Deus ainda, ela não tinha essa comunhão com Deus, não tinha essa intimidade, mas diante de uma oportunidade, a primeira coisa, amados, que essa mulher quis saber. O que foi aí? Qual foi a primeira coisa que você quis saber quando você se encontrou com Jesus? Você não precisa responder, mas vale você questionar. Se você ainda não teve esse primeiro desejo nesse momento, amados, hoje é noite de você poder aproveitar e a partir de hoje, todos os momentos, em todos os lugares em que você tiver a oportunidade de você prestar uma verdadeira adoração, ser a primeira coisa de você se importar. Senhor, eu estou aqui para te adorar. Eu estou aqui para prestar uma adoração para o Senhor. Aleluia! Mas eu quero ainda, nessa noite, ver com você um outro texto. Aleluia! Vamos lá para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. A partir do versículo de número 16. Nós vamos ler um pouquinho aqui esse contexto, para você entender algo poderoso. Atos 17, 16 diz assim, enquanto Paulo esperava por eles em Atena, que ele estava esperando por Timóteo e Silas, enquanto esperava eles em Atena, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda parte da cidade. E aqui eu quero aproveitar já nessa noite, como eu falei anteriormente. Sabe, amados, nós não estamos aqui para criticar as pessoas que adoram a outros ídolos. Aqui, amados, ídolo é um objeto de adoração. Você sabia disso? Um ídolo é um objeto de adoração. Por isso você não deve ter ídolos aqui no mundo. O fulano é meu ídolo. Não, meu ídolo é Jesus. Eu lembro de Ariano Suassuna, que ele disse, como é que alguém vira e diz assim, que alguém falou que Cazuza era o ídolo dele. Ele diz, o meu ídolo morreu na cruz. O meu ídolo ele foi traspassado lá na cruz. O meu ídolo é Jesus. Amém? E somente a Ele, amados, nós podemos adorar, porque Jesus é Deus. Mas, amados, uma das coisas que eu aprendi aqui com essa passagem aqui de Atos 17, 16, é que Paulo ele estava ali esperando por Timóteo e Silas, mas enquanto ele estava ali, ele se indignou. A palavra diz, tem outra versão que diz que ele se agitou-se em espírito, ele ficou, sabe, mesmo agitado com aquilo que ele viu. Para todo lado que ele olhava, ele via ídolos, imagens, pessoas adorando a ídolos, e aquilo começou a deixar ele indignado. Mas algo que me chama a atenção aqui, amados, que Paulo não foi quebrar estátua de ninguém. Paulo não foi bagunçar santuário de ninguém. Paulo não foi fazer bagunça na casa de ninguém. Paulo entendeu que esse povo estava fazendo algo porque eles ainda não entendiam. E qual é o papel nosso, amados? Aqui Paulo fez algo interessante. E o nosso papel, amados, é conduzir essas pessoas para conhecer o verdadeiro Deus. Aleluia. Mas vamos ler o texto. No versículo 17 disse, por isso ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios temente a Deus, e falava diretamente na praça pública para todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos, quando lhes falou de Jesus e da ressurreição. Eles perguntaram,
o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram a Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas tanto estranhas e queremos saber o que significa. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Veja, amados, Paulo estava aqui falando de Jesus, da ressurreição, aquele povo adorando vários deuses, vários ídolos, e aqui, amados, eles estavam alheios à vida de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz para a igreja: não andem mais como andavam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, alheios à vida de Deus. Nós agora estamos em Deus e nós podemos adorar a Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios também, lá no capítulo 12, falando sobre os dons espirituais, no versículo de número 3, ele diz: olha, antes nós éramos levados a adorar a ídolos mudos, mas agora nós somos levados a adorar a um Deus que fala. Aleluia! E sabe, amados, aquelas pessoas que adoravam aqueles ídolos mudos e surdos, estavam se tornando como eles, porque eu aprendi pela palavra que você se torna a imagem daquilo que você o adora. Você se torna a semelhança daquilo que você adora. Esse povo aqui adoravam deuses estranhos, deuses, ídolos mortos, e eles estavam cegos, eles estavam surdos, porque Paulo começou a falar e ele disse: o que é que esse tagarela está querendo dizer? Eu espero que nessa noite eu não esteja tagarelando para você, amados. Eu espero que nessa noite eu esteja falando algo que você já está recebendo pelo Espírito. Mas se tem alguém ainda achando aqui eu como um tagarela, sem entender o que eu estou falando, eu creio que o poder de Deus, do Espírito Santo, ele vai nessa noite abrir os seus olhos espirituais, ele vai abrir os seus ouvidos espirituais, para você ouvir, falar, enxergar o verdadeiro Deus, o qual você deve adorar. Aleluia! E eu já quero dizer que o Deus o qual você pode adorar, você não vai ver com esses olhos físicos. Tudo o que você vê com esses olhos físicos, amados, e você adorar, será um ídolo. Você está comigo? Tudo o que os seus olhos físicos conseguirem ver e você adorar, é um ídolo. Porque nós adoramos em espírito. Há um Deus que não se vê naturalmente. Amém? Há um Deus que não se ouve naturalmente. Há um Deus que não se entende falando de coisas naturais. Há um Deus que é compreendido pelo próprio Espírito de Deus, enviado para nos ensinar, enviado para abrir os nossos olhos. Amém? E aí no verso 20 ele diz: você diz coisas estranhas e queremos saber o que significa. Bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Agora aqui vem algo interessante. Paulo estava despertando o interesse deles. Eu creio, amados, num tempo de você viver uma verdadeira adoração, que as pessoas ao seu redor não falam de outra coisa, a não ser comentar daquilo que de fato você está vivendo. Oh, aleluia! Porque, amados, quando a gente começar a falar isso, as pessoas vão começar a comentar mesmo: rapaz, tem alguém ali que ela faz algo, que ele faz algo, eu não consigo entender. Mas eu só sei que está funcionando para ele. Aleluia! Aleluia! Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos, olha o que Paulo diz: vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Amém? Vocês são muito religiosos. O que Paulo percebeu é um povo em todos os aspectos, são muito religiosos. O que é isso? Um desejo de encontrar Deus. Infelizmente, amados, existe ensinamentos errados que dizem que todos os caminhos levam a Deus. Só que pode até levar a Deus, mas não como Pai. Amém?
Pode até levar Deus como um juiz, ou só como Deus mesmo, mas não como Pai. Por isso que Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aí Paulo percebe, é um povo muito religioso. Ou seja, é um povo que está buscando alguma coisa para adorar. Você entendeu que a essência da adoração está em toda a humanidade? Os filósofos, os epicureus, os estoicos estavam lá, buscando alguma coisa para eles adorarem. E ele diz no verso 23, pois, enquanto andava pela cidade, reparei em diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que lhes falo. Aleluia! Paulo agora, amados, identificou, diz: olha, deixa eu dizer uma coisa, eu comecei a andar pela cidade, para todo lado que eu olhava, eu vi altares, eu vi ídolos, e deixa eu dizer, até que de repente, em um dos altares estava escrito lá, adoração, ou seja, um altar a um Deus desconhecido. Ele diz: ei, esse Deus desconhecido é o que eu estou falando para vocês. Oh, aleluia! Sabe, amados, eu vivi por muito tempo também, adorando a esse Deus desconhecido, não sabia, até que graças a Deus alguém diz: olha, o Deus que você deve adorar é esse daqui, você até tem toda a sua forma, mas a verdadeira forma de adorar é essa. Aleluia! Olha o 24. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens. Amém? Amados, olha o que Paulo está dizendo aqui. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou o mundo e tudo o que nele há, uma vez que é Senhor dos céus e da terra, Ele não habita, fala comigo, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse templo aqui foi feito por mãos humanas? Deus não habita nesse templo. Pastor, e aonde é que Deus habita? Quantos sabem onde é que Deus habita? Oh, aleluia! Amados, Deus decidiu, e se você nessa noite está aqui e ainda não crê, o lugar aonde Deus criou para habitar foi dentro de mim, dentro de você. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E sabe, amados, isso estava, distante, porque uma vez que o homem pecou, isso não era possível, mas em Cristo Jesus, ele voltou para o seu lugar de habitação. A palavra do Senhor diz: se tem 2 lugares que Deus gosta de estar, aleluia, é no seu trono e no seu coração. Aleluia, aleluia, os 2 lugares, amados, preferidos de Deus está. Ele é onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares, mas existem 2 lugares que Ele gosta, Ele adora estar. Oh, aleluia. E Ele diz: Ele não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo. Vida e fôlego a tudo. E supre cada necessidade. De um só homem, Ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceria e por quanto tempo. O seu propósito, diga o seu propósito. Olha o propósito de Deus, amados. Era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viesse a encontrá-lo, embora Ele não esteja longe de nenhum de nós. Aleluia! E aí diz: existimos nele, vivemos, e nele vivemos, pois movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos.
no passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Mas agora, Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Aleluia. Aleluia. Olha, amados, que instrução poderosa que Paulo traz. Ele diz que Deus, Ele não pode ser visto, né? Ele não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetada por artesãos. O que Paulo trouxe é uma instrução, amados. Você conhece pessoas que têm imagens, estátuas nas suas casas? Você conhece? Eu conheço muita gente, amados, que tem. Eu nunca fui de cultuar as imagens, né, as estátuas, mas eu conheço muita gente que tem isso. Mas Paulo trouxe uma instrução, aqui é algo que eu vejo, o Espírito Santo falando conosco nessa noite, e inclusive por um bom tempo a igreja tem errado, pecado muito nesse aspecto, de chegar em lugares e querer destruir altares idólatras, né, querer quebrar imagens, destruir lá os ídolos deles, mas nós não devemos fazer isso, nós devemos trazer conhecimento da verdade, para que as pessoas possam se libertar, e por si só, amados, se desfazer de tudo isso. Mas aqui ele está deixando claro, olha, vocês não precisam, Deus não é visto dessa forma, não é por algo que alguém vai esculpir. Deus, amados, não se limita a isso. Deus é grande, Deus é poderoso, Ele não se limita a uma imagem criada por mãos humanas. Ah, não, mas é só aqui para lembrar. Não, mas Deus não quer isso. Ele quer que você o adore em espírito. As pessoas dizem, o que é que você está adorando? Eu estou adorando ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que criou os céus e a terra, ao Deus que criou todas as coisas que nós hoje podemos ver. Mas esse Deus, Ele não pode se limitar a uma coisa criada por mãos humanas. Amém? Glória a Deus. Então, amados, uma verdadeira adoração é através do nosso espírito, não daquilo que você está vendo. Talvez você poderia chegar aqui e perguntar, pastor, por que não tem uma imagem de Jesus aqui, né, exposta? Por que não tem Jesus pregado na cruz? Por que não tem uma cruz? Por que não tem isso? Por que não tem aquilo? Amados, porque a nossa adoração é ao Deus em espírito. Diga, Deus é espírito. Aleluia, Ele é um espírito e nós não podemos ver, mas nós podemos ter convicção de a quem nós estamos adorando. Nada contra, amados, eu sei que a cruz, né, nos traz a lembrança de por onde Jesus passou, mas inclusive Ele não está mais lá. Aleluia, Ele foi para o túmulo, mas Ele também não está mais lá. Aleluia, Ele não está mais lá, Ele está agora no trono. Aonde nós podemos ter acesso? Nós podemos ter acesso. Achegai-vos confiadamente ao trono da graça. Nós estávamos cantando aqui os anjos e os santos. Diga, os anjos e os santos. Aleluia. Aonde estão os santos? Aonde estão os santos do Senhor, que foram santificados para o adorarem agora, sem nenhuma condenação, sem nenhuma reserva mais, amados. Então você pode estar aqui hoje e prestar uma verdadeira adoração diante do trono da graça do Senhor. Pastor, cadê o trono que eu não estou vendo? Você nunca vai ver ele aqui. Aleluia, fisicamente. Existem lugares que criam, né, um aspecto mesmo de um trono para as pessoas tentarem ir lá, mas não, amados, aonde você estiver, você pode prostrar os seus joelhos no chão, você pode jogar as suas coroas aos pés do Senhor e o adorar em espírito e em verdade. Aleluia, aleluia. Mas, amados, eu quero ainda ler um outro versículo, ainda em Atos. Capítulo de número 16, eu já quero chamar o grupo de louvor. Aleluia. Volta só mais um capítulo aí. Capítulo número 16. E nós vamos ver, amados, que não há limitação para a adoração, como eu falei. Homens e mulheres de Deus que têm desfrutado, que têm aprendido a respeito disso. E eu creio que nessa noite é uma noite de nós adorarmos ao Senhor. E enquanto eu orava ao Senhor, tirei um tempo de oração em espírito mesmo.
E eu percebia claramente céus abertos nessa noite, nesse lugar. Não porque eu estou dizendo, mas com base naquilo que você vai adorar a Deus. Naquilo que o culto que você vai prestar ao Senhor nessa noite. Se você escolheu estar aqui nessa noite, amados, para adorar o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele quer ser adorado. Ele é um Deus que Ele quer a sua adoração. Ele não divide a sua adoração com ninguém. E se nessa noite você decidir prestar uma verdadeira adoração, você vai ver, amados, céus abertos e as coisas sendo derramadas sobre a minha, sobre a sua vida. Mas eu creio nessa noite para uma noite de libertação. Aleluia. Eu creio nessa noite para cadeias sendo quebradas aqui. Porque alguém que aprendeu, amados, alguém que aprendeu, deixou escrito também para nos ensinar. Não era um lugar muito propício, não. Atos 16, versículo 22. Vamos ler esse texto enquanto o grupo de louvor vai se preparando aqui. E você também vai se preparando aí, para que nós possamos, amados, tirar mais um tempo aqui de adoração na presença do Senhor. Atos 16, 22 diz assim: logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos. Você está comigo? Fossem despidos e açoitados com varas. Alguém aqui já tomou uma surra pelado? Esses dois homens de Deus aqui receberam uma ordem dos magistrados: tirem a roupa deles e açoitem eles com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Fala comigo, ordens para não deixar escapar. Aleluia. Queria que você já fosse se entronizando aí. Não importa a ordem que vieram, não importa a ordem que veio para prender a mim e a você, não importa a ordem que veio para impedir a adoração ao nosso Deus, amados. Aqui, amados, tem algo do Senhor que nessa noite, eu creio que será uma noite de libertação, para que nada impeça de você o adorar. Oh, aleluia! Amados, eu nunca passei por essa situação. Graças a Deus que eu nunca fui despido e açoitado com vara, e nem lançado dentro de uma prisão, e nunca recebi uma ordem para dizer assim: não deixe ele escapar. Eu não sei o que tem impedido de você adorar, eu não sei o que tem impedido de você se render diante do Senhor, mas eu declaro em nome de Jesus: hoje é noite de libertação. Hoje é noite de você se libertar. Hoje é noite de você se levantar e dizer: ei, diabo, você não pode impedir de eu adorar ao meu Deus. Aleluia, aleluia. Por isso o colocou nos cárceres interno, prendendo-lhe os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Eles o adoravam, irmãos. Eles estavam em um ambiente que não havia nada propício para eles adorarem. Eles estavam nus, eles foram chicoteados, eles estavam com os seus pés amarrados, com as suas mãos amarradas em um tronco de madeira. Eles estavam no centro do cárcere. Havia muitas grades, havia muitas prisões, havia muitas coisas que estavam prendendo aqueles homens. Mas eles estavam em um ambiente que eles não estavam sozinhos. Havia mais presos. Havia mais presos. Mas por volta da meia-noite, eles choraram. Por
volta da meia-noite eles murmuraram. Por volta da meia-noite eles disseram: oh Deus, porque o Senhor não me socorre? Não, amados, a Bíblia não diz isso. Eu estou aqui confrontando mesmo com o que muitas pessoas desejam às vezes fazer. Mas eu sei, amados, não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Aqui, amados, nós temos o exemplo de homens que experimentaram verdadeiramente o que é estar em Cristo e perceber quem foi que vos libertou. É por isso que Paulo diz assim: olha, se o Filho vos libertar. Na verdade, Jesus foi quem falou, perdão. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas Paulo, ele fala a respeito de viver uma vida liberta no Senhor. Aleluia, aleluia. Eu ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros, pastor, o Senhor disse que tinha pessoas mais presas. Por quê? Porque a Bíblia diz que outros ouviram. Eles não estavam assim: oh Senhor, Pai, nos liberta desse lugar, Pai, nos tira daqui. Não, amados, eles estavam em alta voz. Tem alguém que tem voz aqui nesse lugar? Todo ser que respira, Deus nos deu fôlego de vida, o fôlego para que você possa falar. A palavra do Senhor diz lá em Salmos 40 que o Senhor nos tirou de um lamaçal de lodo e colocou os nossos pés em uma firme rocha e colocou um novo cântico em nossos lábios para que nós possamos adorar ao Deus vivo, a um Deus verdadeiro, a um Deus poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Eles cantavam, eles oravam, eles adoravam e os outros ouviram. A sua verdadeira adoração, amados, vai libertar os teus vizinhos, vai libertar aqueles que talvez vão estar presos em situações que ninguém mais poderia atirar eles de lá. Aleluia. Mas diz que de repente houve um forte terremoto. Fica de pé, irmãos. Aleluia. E diz que houve um terremoto e até os alicerces. Oh, aqui, amado, não foi só as cadeias que quebraram, os alicerces daquela prisão. E pega pelo Espírito, amado, o alicerce fala de coisas que foram fundamentadas. Mas nessa noite eu creio para o poder, para a unção, despedaçar todo o jugo que tem te mantido preso até hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Até os alicerces daquilo que foi construído para te manter preso, daquilo que foi construído para te manter em prisão. Vai haver terremoto, oh aleluia, e as cadeias vão se romper, os demônios vão ter que fugir, e aqueles que estão presos vão se libertar, e vão levantar as suas mãos, e vão adorar em espírito e em verdade, oh aleluia. No mesmo instante, todas as portas, recebe em nome de Jesus. Todas as portas se abriram, todas as correntes se quebraram e todos os presos foram soltos, todos os presos foram soltos. Aleluia! Aleluia! Ouço cadeias quebrando. Você já pode ouvir? Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. O seu poder abala as trevas. Poderoso é. Levante suas mãos, amado. Poderoso Com todo o fogo, com toda a força.
cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Cadeias da enfermidade. Um exército Cadê o exército que se levantou?